Olá, 17 de abril de 2025, Lars Comar no nosso resumo daquilo que foi notícia, falando um pouquinho do que falamos na semana passada. Na semana passada falamos sobre os possíveis reflexos da guerra comercial na economia, no dia a dia de todos nós, e também sobre alavancagem. Sim, aquele milagre do preço baixo, quando você tem muitas empresas com preço baixo. Lá eu expliquei ou tentei dar a minha versão do que acontece no dia a dia. E hoje temos algumas informações, hein? Reclamações de venda no varejo aumentaram muito. Eu tenho recebido reclamação de mercado esfriando desde janeiro e os números da AD, os indicadores não mostram, tanto o crescimento como a carteira de pedido não mostra isso. Mas tenho que admitir que nas últimas semanas isso tem aumentado muito. Algumas informações que eu vou passar elas levam para os dois lados, para um mercado não está frio e para um outro dizendo que sim, está tendo. Então, assista todo ele, prometo ser mais rapidinho e tente avaliar dentro desse mercado o que pode estar ocorrendo. Mas realmente as reclamações aumentaram bastante. E isso faz com que o repasse de preço tenha dificultado. Vou colocar em vídeo, várias pessoas me ligam, perguntam. As empresas repassaram, não repassaram. Temos duas situações mais fortes aqui, principalmente no mercado de chapas, MDF, MDP, móveis que utilizam MDF, MDP. Não foram todas as indústrias de painéis que repassaram os aumentos e nem foram iguais. Isso fez com que as indústrias de móveis tivessem percentuais e tempos para repasse diferentes. Você, lojista, representante, vai dizer por que que a indústria não compra do que é mais barato de quem não subiu? Porque não há chapa disponível. Não é bem assim essa facilidade. E isso fez com que várias indústrias do mercado já tenham absorvido aumento, e o fato do mercado na ponta estar concorrente, não estar vendendo tão bem, está fazendo muitas indústrias não conseguirem repassar ou adiarem esse aumento. Não é bom, isso aí entra dentro da margem, se é que sobrou, uma margem da indústria de imóveis, e isso a médio prazo aí pode não ter um resultado muito legal. Nós sabemos que todas as empresas, todos os profissionais trabalham para ter lucro. Não tem que ser exorbitante, mas ninguém trabalha para ter prejuízo, para perder dinheiro, porque senão você sai fora do mercado a longo prazo. Vamos ver como isso vai se comportar. A grande maioria das empresas soltando os aumentos, porque é inevitável, todas as indústrias de painel repassarão o aumento afinal, e elas vão ter que repassar. Não foi só isso que subiu de preço, tem mais várias coisas, né? Mas vamos lá. Outras notícias que circularam aqui. Ainda vamos frisar mais para a parte de venda, falando de varejo. Começando a primeira notícia aqui na UOL, venda no varejo em março, no mês passado, recuou 1,8% sobre o ano anterior. E antes de fevereiro, 1,6%. Então, se nós compararmos fevereiro com março, caiu 1,6%. Se for comparar com o ano passado, caiu 1,8%. Tem que se levar em consideração aqui que o carnaval de um ano e do outro pulou de mês, e isso também dá uma diferença. Mas, de qualquer forma, uma empresa de cartão de crédito dizendo que o volume diminuiu. Isso já leva para uma informação, vamos dizer, mais coincidente com aquilo que a gente tem ouvido do mercado. E a outra matéria aqui da Veja, varejo sente impacto da Selic e projeção de venda mostra recuo. A matéria anterior falou da venda de março, essa daqui já fala projeção, ou seja, a partir de abril. Segundo o IBEVAR FIA, Business School, de abril a junho, o varejo restrito deve cair 0,9%, e o ampliado 3%. Então, segundo esse estudo, a tendência de abril a junho é que haja uma queda. Apenas para dois ramos se espera crescimento. Supermercado vai crescer 1%. E eu destaquei duas quedas grandes aqui. Uma, veículo, 3,9%, praticamente 4%, e uma das maiores quedas, móveis e eletro, com praticamente 14%. Então a expectativa dessa projeção, não é um dado de realidade, mas é uma projeção, de que móveis e eletrodoméstico nos próximos meses tem uma queda mais acentuada. Por que eu trouxe um destaque aqui para veículo com uma projeção de queda de 4 e supermercado com um aumento de 1? Porque a matéria seguinte da Agência Brasil fala que o total de veículos novos vendidos no primeiro trimestre é o maior desde 2008. Sim, é um recorde de venda de veículo no primeiro trimestre. Só voltando aqui, tá? Vou ter que voltar a matéria. Então se espera.
uma queda de 4% para abril a junho, mas estamos falando que o primeiro trimestre bateu recorde. Ué, por que então? Com o recorde agora vai cair. Outra situação que me chamou muita atenção. A matéria anterior falava que o varejo sentiu o impacto da Selic. A taxa de juro alta faz com que compras de valores maiores, imóveis e veículos financiados, caiam. E o que explica o primeiro trimestre recorde desde 2020, 2008. Estamos em 2025. Então, nos últimos 17 anos, nunca se vendeu tanto carro. São 8% a mais do que o ano passado. Então, cresceu 8%. A Selic aumenta e a venda de carro sobe. Não dá para entender. A venda de motocicleta bateu recorde. Lércio, então é isso. A venda de motocicleta que puxou. Não é não. Ela subiu 9,6%, mas caminhões subiu 4,8%, ônibus subiu 27,8%. Ou seja, vendeu-se mais veículo. Lembra da matéria anterior? A partir de abril vende menos. Bom, talvez. E na matéria anterior falava também que um dos únicos que ia subir era o varejo alimentar, comida. Esta matéria já fala que varejo alimentar registrou o pior desempenho de vendas em março. Foi uma retração de 4,6% nas vendas por unidade. Aqui não é nem em valor, tá? 3,4% no fluxo de consumidores. Mostram que a inflação nos itens essenciais tem judiado. E aí fica a controvérsia. Tá faltando, tá diminuindo o fluxo de gente no supermercado e está diminuindo a venda de comida. Quando você tem diminuição na venda de comida, significa que as pessoas estão com menos dinheiro para o básico. Como que você tem recorde, não é cresceu, recorde de venda de veículo. Por outro lado, com esse recorde de venda de veículo, com a taxa de juro alta, não dá para entender a cabeça do consumidor. As informações estão distorcidas? Não, não é para estar. Pegamos informações da Stone, que não há por que distorcer, de Anfávia de veículos automotores, não há por que distorcer, não há motivos para isso. É muito estranho. Esse comportamento está muito esquisito de entender. Bom, talvez o endividamento, a inadimplência explique isso, vender mais, vender menos. Aí nós temos uma realidade e eu fui buscar no site do Serasa Experian, depois no final tem todos os links para você ir lá e conferir, montar do jeito que você quiser também o teu indicador. E eu separei alguns e trouxe para você aqui sobre inadimplência. Indicador do Serasa de inadimplência do consumidor aqui. Quantos por cento da população adulta está com dívida em atraso? Isso aqui não é aqueles endividamento fajuto que vem, não, tá? Aqui está vindo do Serasa, que entende de atraso, dizendo quantos por cento da população adulta está em atraso. Trouxe de janeiro de 2019, antes da pandemia, para cá. Na pandemia até diminuiu a inadimplência, ela veio subindo até maio de 23, estamos falando em 2 anos atrás, manteve estabilizada e alta, e já desde meados do ano passado ela voltou a crescer, batendo o recorde percentual. Podemos dizer aqui que a gente tinha pouco mais de 41% da população tinha uma conta atrasada, já estamos falando em 46% e subindo, o que é o que pega mais ainda. Outro índice que subiu nessa inadimplência, estamos falando em atraso, tá? Não é conta para pagar, cartão de crédito, não. Aqui é atraso mesmo. A dívida média do consumidor inadimplente, olhe pelo gráfico também. Até janeiro de 22 ela vinha estável, numa média de R$ 4.000. De lá para cá, só vem subindo, batendo já quase R$ 6.000 em 3 anos. São 50% de aumento da dívida média, o que nos leva a pensar que essa inadimplência do consumidor não vai arrefecer. É interessante que até meados, final do ano passado, os indicadores de consumidor vinham bem. O problema estava nas empresas. E agora, Lércio, como é que estão as empresas? Mesmo indicador do Serasa, quantos por cento das empresas estão inadimplentes? Tivemos um aumento ano passado, sim. Em agosto houve uma disparada da quantidade de empresas que haviam inadimplente em relação às empresas que estavam ativas no Brasil, mas deu uma diminuída. Voltou a uma média, nada muito fora do normal. O mês de fevereiro voltou a querer crescer. Vamos ver para que lado isso vai. E a dívida média das empresas também, desde 2022 aí vem crescendo, não na proporção de dívida de consumidor, mas ela vem crescendo e no mês de fevereiro também bateu recorde. Então a inadimplência, o valor da inadimplência de consumidor, o valor da inadimplência de empresas nunca esteve tão alta. Isso pode começar a afetar.
parou-se de falar sobre recuperações judiciais. Lembra que vinha aquelas notícias dizendo que tinha subido, tinha caído? Eu voltei e busquei lá os dados de 2019 para cá, é a quantidade de solicitações de recuperações judiciais. De 2023 ela deu uma disparada, em julho de 24 estava batendo recorde e de lá para cá diminuiu. Isso significa que as empresas estão melhorando a situação ou significa que não está dando mais recuperação judicial e está abandonando o barco? Bom, de qualquer forma, nós temos que acompanhar. O indicador de fevereiro de recuperações judiciais já foi mais comportado dentro daquilo que a gente tinha no passado. E as notícias sobre emprego dizem que nós temos mais pessoas empregadas, mas sem registro. A taxa de desemprego é menor em 10 anos, isso tem ajudado bastante a manter esse consumo. A renda do brasileiro, apesar da inflação ter atrapalhado, mas a renda ela perdeu um pouco de poder aquisitivo, mas de novo bate recorde de pessoas trabalhando, é mais gente dentro de casa com salário, então ajuda a driblar essa inflação. Mas a informalidade atingiu 40%. 40% é muito alto, quase metade ela está na informalidade. Isso aqui, uma das coisas que puxa são as bolsas assistenciais, claro. A pessoa continua na informalidade para que ela não perca as bolsas e auxílios que ela tem. Ela enxerga que os impostos que ela paga não vale a pena, ela tenta continuar também na informalidade. E uma outra coisa que acaba pesando bastante na questão da informalidade é para o INSS, para a aposentadoria. Depois que essa pessoa chega numa certa idade, ela tem lá alguns anos de registro não suficiente, mas quando chega numa certa idade ou por invalidez, ela entra na aposentadoria, sem praticamente ter recolhido. Por isso a Previdência é um problema que daqui a 2, 3 anos eles vão ter que mexer de novo. Ela não se paga, é uma pirâmide quebrada a previdência privada, a aposentadoria no Brasil. Pincelando a respeito da informação, nós temos uma situação de pejotização. Muita gente saiu da pessoa física, foi para a pessoa jurídica, prestadores de serviço, inclusive nas indústrias de imóveis, lojas, em tudo quanto é ramo. É uma forma de driblar a questão tributária também. Essa semana teve decisão do Gilmar Mendes suspendendo todos os processos. Só esse ano foram cerca de 280 mil processos, onde o funcionário monta a empresa dele, a PJ, presta serviço para as empresas como PJ, depois, quando é encerrado esse contrato, ele diz que aquilo era irregular, que ele foi forçado a fazer, entra com uma ação pedindo para que ele receba tudo de CLT, 13º, férias, FGTS, encargos. Isso vai para a decisão local. As decisões locais, as varas locais estão dando ganho de causa para esses funcionários PJ e as empresas vão recorrendo ao STF. Isso fez com que entupisse o STF de ações e o Gilmar Mendes foi lá e barrou tudo. Acho que foi o Gilmar Mendes. E barrou tudo, suspendeu. Ele não cancelou, não deu ganho, nem nada. Ele só suspendeu. Mas 280 mil casos no ano. Pejotização já era esperado. Uma hora ela pode causar um problema sério no mercado. E no nosso ramo moveleiro isso é absolutamente comum. Mas é uma situação. Vamos lá. Uma notícia que parece boa, mas ela tem uma parte ruim dela. O Banco Itaú reduziu a projeção para inflação e para esse ano, tá? Reduziu lá um percentualzinho pequenininho e a baixa do PIB em 2025 por conta da guerra comercial. Isso aqui bate com a informação do vídeo da semana passada. Ah, por que vai reduzir a inflação? Que bom, vai reduzir a inflação, Lars. Pois é, reduz a inflação porque o mundo todo está esperando uma recessão, esperando que diminua o fluxo de compra e venda no mundo inteiro. Então, quando você tem uma diminuição do fluxo, você tem um esfriamento de mercado, a guerra de preços se acirra mais. Então, essa diminuição da inflação não é porque o poder público melhorou gastos, não é porque a coisa está ficando estabilizada. Infelizmente, essa diminuição da previsão do índice de inflação que o Itaú fez é porque ele está contando que os preços das coisas caem por recessão. Então, não é, pode até ser a diminuição da inflação interessante, mas o motivo ali não nos agrada de forma alguma. E a concorrência no varejo vai aumentar mais. Como assim? Você já entrou no TikTok Shop? Pois é.
O TikTok se fala muito sobre dancinha, e talvez a gente tenha até na cabeça da gente esse tipo de situação, de que o TikTok é uma plataforma para adolescentes fazer dancinha. E eu também pensava assim, tá? Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, o pessoal brincou nos outros vídeos lá de colocar, postar no TikTok, postei em todas as mídias possíveis. E eu comecei a me informar. Eu peguei vídeos de pessoas que trabalham, por exemplo, postando imóveis, venda de imóveis, com 700 mil seguidores em TikTok. Imóveis de luxo, imóveis comuns. Isso significa que não é adolescente que vai ver vídeo de imóvel de bastante tempo. Não, são pessoas como todos nós, com uma idade média. Isso significa que o YouTube não está sozinho em vídeo, o Instagram está tomando uma baita parte dele, assim como o TikTok também. O TikTok é uma plataforma de vídeo curto. Que vídeo curto? Já coloquei vídeo de 40 minutos lá, então também não é. O Spotify é um canal de áudio, pois é, o vídeo está com áudio e vídeo no Spotify também, então são streamings. Eles todos você pode assistir. E agora o TikTok vem com o TikTok Shop. Ou seja, mais uma plataforma de venda para brigar com o Mercado Livre, com marketplaces, prometendo um monte de coisa. Então, a tua empresa, tua indústria, tua loja, já vai olhando que é mais uma que você tem que entrar. E por falar em YouTube e tudo mais, é interessante que nas estatísticas do canal, do meu canal que você está vendo ali, aparece que o meu público é de 35 a 55 anos, 100%. Não é 99 nem 98. Então, se você tem menos de 35 ou mais de 55 e assistiu os meus vídeos passados, o YouTube não sabe da sua existência. E outro fator que chamou atenção é que entre gênero masculino e feminino eu tenho 100% masculino. Se você é uma mulher e assistiu meu vídeo, você não entra na conta do YouTube. Não sei o porquê. Mas eu achei curioso e resolvi compartilhar. Se você é mulher ou se você está dentro dessas faixas de idade, coloca no vídeo aí. Eu não estou na estatística, no comentário aqui do YouTube. Dá para a gente saber que existe alguma falha. 100% é muito, né? Não tem nem ao menos umzinho? Muito, muito estranho. Compartilhe o vídeo se foi legal para você. Semana que vem tem feriado na semana seguinte, depois, né? Semana que vem a gente posta normal e na outra a gente tenta antecipar também. Meu muito obrigado. Até semana que vem.